Boa noite a todos. Já temos aqui algumas pessoas. Bem-vindos. Obrigada por fazerem parte desta nossa segunda edição do Café com a Ana Moraes. Eu sou a Ana Moraes e tenho a honra aqui de ter convidados que vou apresentar daqui a pouco. Então, é importante nós dizermos que o Café com a Ana Moraes é um café que traz conversas sérias de uma forma informal. Muitos de nós temos dificuldades em partilhar, em conversar, em discutir, debater assuntos sérios, não é? De forma mais agradável, vamos dizer assim, não é? Mais leve, não é? Porque o nosso país tem uma diversidade muito grande e nós precisamos de realmente saber o que é que os outros pensam que é diferente de nós, até para integrarmos e para fazermos este blend, não é? E não sabermos separar as águas do shampoo, é isso, não é, Rungo? Não é? Então, e pronto, este é o Café com a Ana Moraes, o segundo. Nós hoje nos propomos a falar sobre práticas espirituais no local de trabalho, diálogos entre a medicina tradicional e o bem-estar laboral. Dizer que o Café com a Ana Moraes é um espaço de diálogo sobre desenvolvimento, bem-estar e estilos de vida saudáveis, não é? E vamos fazer webinars, workshops, encontros informais para promover crescimento profissional e pessoal, ok? É, e vamos lá ver o que é que nós queremos falar hoje, não é? Queremos falar de crenças, rituais, práticas espirituais e culturais que influenciam a saúde mental e o bem-estar e o desempenho dos colaboradores no trabalho, não é? Então, queremos saber se é possível equilibrar tradições africanas, não é? Religiões aquelas que são formais, não é? Com as religiões tradicionais, nas políticas organizacionais e promover ambientes de trabalho saudáveis e inclusivos, né? Temos aqui os nossos oradores, antes de nós começarmos. Eu não sei quando é que a Vânia vai entrar, então quando ela vier, ela vai entrar. Então, quero saber, Carlitos e Rungo, por que este tema? Por que é que vocês disseram sim quando eu perguntei se vocês queriam participar neste tema? Quem começa, Carlitos? Bom, estava a deixar a oportunidade ao Rugo. Acho que a Vânia já está cá. É só depois arrastar e colocar aqui na tela. Ah, Ana, para mim é um grande prazer. Já tínhamos dito isso num fórum mais informal. Vir para aqui discutirmos, trocarmos impressões, mas também aprender muito dos outros profissionais de psicologia, ah, de consultoria, mas também das próprias organizações na qualidade de gestão de pessoas. Para mim é sempre um grande prazer. Então, não sei se é aqui onde eu me apresento. Bom, faço consultoria. Sim, eu faço consultoria, mas em termos de formação, eu sou psicólogo, com especialização em organizações, sou estudante de mestrado, sou finalista, em mestrado. Tenho, já, já estive na sala de aulas há mais ou menos há mais de 5 anos, já na perspectiva universitária. Estive em consultoria, estou em consultoria, mas também estou a exercer a função de psicólogo. E para mim é uma grande oportunidade, porque a questão da medicina tradicional num contexto moçambicano e a psicologia, assim como as dinâmicas laborais, são vividas em todo lugar, na minha percepção, sobretudo onde existem pessoas. Isto não se fala muito, no entanto, são dinâmicas vividas, entre aspas, ocultas. Então, eu penso que essa seja uma grande oportunidade. Muito obrigada. Antes do Rungo falar, Vânia, eu não sei se pode dizer olá, Leopoldino, não sei se nos pode trazer a Vânia aqui para o coletivo. Estou a Olá, tentar Ana. contactá-la. Precisa do vídeo on para permiti-la juntar ao Ok. grupo. Então a Vânia precisa de Se abrir o conseguir. É. seu vídeo. Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Bem-vinda. Ok.
Ai, desculpa, eu ainda estou na luta do engarrafamento, Ah, ok, mas eu disse que a mesma eu ia entrar para ok. acompanhar, mas não faz mal. E desde já agradecer pelo convite. Foi desafiador estar aqui para falar sobre um tema bastante controverso, né? Para nós que trabalhamos com gestão de recursos humanos e que todos os dias é lidar com pessoas com diversidade cultural, diversidade de género e em África, Uhum. concretamente em Moçambique. Então, eu recebi o tema, eu recordo-me até quando me sugeriu, eu perguntei, mas o que é que eu vou falar, meu Deus? É verdade que já ouvi algumas coisas, já recebi alguma coisa também no trabalho e mesmo no dia a dia, mas não trazia nada muito prático, mas achei interessante estar aqui porque pelo painel acho que mais vou aprender do que deixar ficar. Então, desde já agradeço pelo convite. Muito bem, obrigada, bem-vinda, tudo bem. Então, nós vamos dar-lhe tempo de chegar a casa, mas se for o caso, a gente vai chamar outra vez, porque é muito útil, muito importante que esteja aqui e não podia acontecer esta live sem si. Não, Tá, não tem até já. problema. Eu até posso interagir, só não vou ligar o vídeo, infelizmente. Gostaria Tá bastante, bem, mas não tem problema. A interação podemos estar a fazer, sem perfeito, problema nenhum. tudo bem. Até já. Tá, até já. Rungo, então, por que este tema? Parece óbvio, mas não sei. Por que é que disse sim quando nós falamos? É, eu disse sim, aprendi de grandes figuras da nossa área que nós temos que dizer sim quando tivermos a oportunidade de dizer não. Então eu disse sim, mas não era eu que dizia o sim, nós dissemos sim. Ah, Para o nosso sistema Bantu, eu não sou absolutamente nada senão com os outros, né? O meu sim é um sim nosso, né? O eu, para o africano, permita-me ser mais radical, não existe, né? Existe o nós, existe o nosso, hum, né? E foi nesse sentido, de alto sentido de compromisso. Eu tenho um compromisso, se calhar não comigo, mas eu tenho um compromisso com a espiritualidade, hum, em Moçambique, em África e no mundo. Sempre que os meus lábios se movem, então é um grito, é um clamor, é um anúncio do arauto no sistema espiritualista africano, de modo que todos aqueles que pereceram por chicotada e aqueles que pereceram também por doença, eles possam todos revigorar-se e dizer, sim, senhor, esta é a nossa vez, nós precisamos desaparecer, precisamos dizer alguma coisa. Há muita gente, à semelhança, por exemplo, dos momentanos, dos muçulmanos, digamos, também, os cristãos esperam ver um Jesus ressurreto, com olhos azuis e pele branca. Esperam ver um Maomé também ressurreto, de pele toda ela branquinha. Mas muitas vezes eu tenho dito no campo da espiritualidade, não podemos esperar mais um Jesus como aquele que a Hollywood nos vendeu. Nós temos que, de alguma forma, esperar o mais alto sentido de amor, a empatia, o altruísmo apresentado por nossos semelhantes, como a maior manifestação dos céus, do paraíso e do Espírito Santo, né? Do amor. Então, é nesse sentido. Por isso que eu disse sim, porque essa é uma das formas de manifestação do amor, a partilha das dúvidas e das experiências. É. ah, ok. Olha, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui, vocês todos. É interessante isso que acaba de dizer sobre nós. O Trevor Noah, estava a ver uma live sobre o Trevor Noah, agora é aquele humorista sul-africano que esteve nos Estados Unidos a apresentar um programa. E a ele perguntaram-lhe ah, assim, mas olha, tu, né, tu és o nosso embaixador, não é? Lá fora, no mundo, tu falas sobre o apartheid, falas sobre as questões todas aqui da África do Sul, tu dás a conhecer a África do Sul como uma outra faceta. Então, como é que tu te sentes nesse papel de herói? E uma das coisas que ele disse que me impressionou muito foi que atrás de mim está a minha mãe, que me criou.
tem os meus amigos que também fazem questão de me puxar para a realidade, o choque da realidade. Então, eu não sou esse herói. Mesmo Nelson Mandela, ele estava a dizer, não é um só, ele é uma construção de um conjunto de pessoas, não é, que estão à volta e que o fazem, que o transformam, né, nessa pessoa. E esta coisa da unidade, de eu ser indivíduo, mas eu ser um conjunto, um coletivo, lembra-me muito a questão lá do trabalho, que todos nós, desde a raiz, desde a base até o topo, todos nós somos importantes e todos nós trabalhamos para um único objetivo, pelo menos assim deveria ser. Não é? Eu então vou, para não me entusiasmar muito, vou aqui passar para a questão da apresentação, não é? Dos nossos oradores que vão estar aqui a falar-nos, mas antes eu quero só dizer que a cultura moçambicana influencia fortemente as atitudes, os comportamentos e o bem-estar dos trabalhadores. As crenças espirituais e as tradições são frequentemente associadas à saúde mental, levando os funcionários a buscar práticas espirituais ou medicinas tradicionais para lidar com o stress, os conflitos e as doenças ocupacionais. Reconhecer e respeitar essa diversidade cultural é essencial para promover um ambiente inclusivo, que valorize práticas de curas tradicionais, reduzindo estigmas, acidentes e doenças ocupacionais. Eu não sei se isso não é uma aventura, mas estamos aqui justamente para isso. Além disso, a valorização das relações sociais e dos laços comunitários, bem como a compreensão que as questões étnicas e culturais podem impactar o comportamento no trabalho, ajudam a criar políticas mais sensíveis e eficazes, não é? Então, o objetivo desta live é promover a saúde, bem-estar e inclusão, fortalecendo a harmonia no ambiente laboral enquanto se respeitam as práticas culturais e espirituais locais. Nós falamos com o Carlitos, com o Rungo Guiamba e com a Vânia. O Carlitos, como ele já tinha dito, ele é um profissional de psicologia organizacional e de recursos humanos, com experiência em docência, pesquisa e consultoria. Atualmente ele é diretor executivo ou sócio na Pratique Consultoria Limitada. Possui licenciatura pela Universidade Eduardo Mondlane e está a fazer o curso de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Liderança. Ele líder já é. Especialista em análise de dados. O Carlitos gosta muito de dados e é incrível como muitas vezes a gente debate sobre isso. A sua experiência como gestor na área de recursos humanos, psicólogo organizacional e industrial, e consultor da Pratique, vai trazer-nos aqui medidas ou formas de analisar como as dinâmicas de trabalho e as relações interpessoais podem ser afetadas por estas crenças culturais e práticas tradicionais, oferecendo estratégias para gerir e promover o bem-estar no trabalho. Temos a Vânia Langa, que está no trânsito, mas está aqui conosco e muito bem ativa. Ela é gestora de recursos humanos com mais de 10 anos de experiência. Atualmente é diretora na SkyRent. É licenciada em Gestão de Recursos Humanos, está em formação em liderança e coaching. Atua na melhoria do clima organizacional, diversidade, desenvolvimento de líderes e bem-estar no trabalho, promovendo ambientes inclusivos e alinhados aos valores organizacionais. Ela valoriza o capital humano, praticando uma gestão humanizada. Vamos ouvir o que é isso. Empática e culturalmente sensível. Nessa sua expertise, nós esperamos que a Vânia possa trazer aqui ideias fundamentais para explorarmos como as políticas e as práticas de recursos humanos podem criar esses ambientes mais inclusivos e respeitosos, onde a diversidade cultural seja valorizada e onde os colaboradores se sintam seguros para expressar as suas necessidades de bem-estar. Nós temos aqui a questão da psicologia, desculpa, sim, da psicologia, mas da segurança psicológica, onde as pessoas possam, de facto, dizer aquilo que, como o Rum estava a dizer, quando temos a oportunidade de dizer que não, nós podemos dizer sim, nós podemos fazer escolhas.
não é? E então é nesta base que nós trazemos aqui justamente para esse diferencial o Runge Giamba, que é doutorando em Psicologia Educacional na Universidade de Maputo, com mestrado na mesma área. Atua como docente, pesquisador em várias áreas na Universidade de Rovuma, Cabo Delgado. É médico tradicional desde 2005, então 20 anos é uma vida para nos contar algumas coisas, se puder. É membro de de grupos internacionais, coordena um núcleo de orientação e é editor de uma revista. Também trabalha como analista psicossocial em TV. Eu vi no seu Facebook algumas participações que o Rungo fez na televisão que são bastante interessantes. A sua visão única como médico tradicional, psicólogo, orientador de carreira e ativista é essencial para unir conhecimentos de medicina tradicional com as práticas de saúde mental. Então, temos aqui um naipe de especialistas que podem trazer-nos aqui algumas ideias sobre o que pode acontecer e o que é que acontece a nível do local de trabalho. Com isto, eu vou começar mesmo por perguntar. Eu estou a perceber que o Rungo tem sido o último sempre, então eu vou. Só que se eu começar por perguntar ao Rungo, não é? Como é que as histórias chegam a si, não é? Elas já estarão muito cozinhadas. Então, eu queria ver, ouvir do Carlitos, como é que questões sobre conflitos ou práticas tradicionais Temos alguém a cantar? Como é que as práticas tradicionais chegam a um consultor de recursos humanos, não é? Para fazer intervenção? Pode contar-nos algumas histórias sobre isso? Tem o micro ligado, desligado, aliás. Sim. Desculpa, obrigado. Ahm, uma questão muito pertinente, Ana. Existem aqui diversas histórias que eu já tive a oportunidade de receber e nós sairmos, uma vez que agora já aprendemos, não sou eu, nós sairmos, ou eu sair e deixar a psicologia do lado e trazer as minhas vivências. Hum, Ah, Dentre várias situações que eu já tive a oportunidade de, de ouvir e dar aquela que deveria ser a minha visão, é uma, por exemplo, que a mais chocante. Ah, uma empresa estava num processo de mudança, por exemplo, e depois uma das colaboradoras que acabava de entrar já tinha ouvido o relato dos outros colegas que, olha, nessa empresa aqui não se demora. Você entra, por exemplo, daqui um mês, daqui a 3, 4, 5 meses você vai sair. Mas a colaboradora foi tendo essas experiências, até chegou um momento em que ah, existiu uma confusão dentro da empresa e ela, num desses dias, abre cacifo e encontra algumas raízes tradicionais. Ela ficou em choque. Mas isso não foi, literalmente falando, isso não foi nada. Já teve outras vivências em que entra na empresa, um dia normal ela vai trabalhar e ah, chega no pátio da empresa e automaticamente o pé fica inchado. E ela logo fica assim espasmada. Portanto, são esse conjunto todo de problemas. Bom, na perspectiva aqui, eu vou dizer, mais ruim, relacionado, por exemplo, a um conjunto de conflitos dentro da empresa que infelizmente, esta empresa cliente teve que lidar. Mas qual é a minha opinião em relação a isso, Ana? Antes de nós tocarmos aqui ou apalparmos esses problemas vivenciais, é importante nós percebermos onde é que esses problemas ou de que forma chegam à empresa. Se nós olharmos, por exemplo, o que eu penso é que até um certo ponto, aquilo que inclusive o Rongo dizia, até um certo ponto nós não olhamos a questão das diferenças individuais no ambiente de trabalho.
Por exemplo, se o Carlitos é do sexo feminino, a Ana, por exemplo, é de 30 anos, assim como, ou seja, principalmente a questão da origem. O Carlitos pode ser do Sul, ter um certo tipo de crença, a Ana pode ser do Centro, ter um conjunto de crença. Quando eu pego essas evidências todas, chego com ela ao trabalho, vou encontrar, por exemplo, um líder despreparado, automaticamente, ele, se não conseguir jogar todas essas diferenças individuais, quando, por exemplo, eu chego a falar, por exemplo, Lomé, eu chego a falar Schwab, isto pode criar um atrito. E se cria um atrito com esse gestor líder despreparado, aqui vai existir um barulho. A Ana, por eu falar, por exemplo, Schwab, ela pode começar a ter raiva de mim, mas está a falar Schwab, por quê? Então, esse conjunto de problemas, mais tarde, bom, eu não gosto da minha colega Ana, eu já não gosto da minha colega Ana, se não gosto, eu quero que ela saia. E uma das práticas, possivelmente, dela sair, pode ser pelo fato de eu procurar um curandeiro. Esse conjunto todo, portanto, eu penso que um dos principais aspectos aqui é a liderança, não olhar, por exemplo, ou estar despreparado a falar daquilo que nós chamamos, por exemplo, da educação cultural no ambiente de trabalho. Portanto, de uma forma inicial, Ana, eu penso dessa forma. Ok. Ah, acho muito interessante esta questão de como os líderes veem a diversidade no local de trabalho. Não é que o fato de eu ser mulher, ou o fato de eu ter uma determinada idade, ou então da minha origem, não é? Vai obrigar automaticamente a uma adaptação à minha pessoa, não é? É aquela coisa de o trabalho se adaptar à pessoa e depois a pessoa adaptar-se ao trabalho. Agora, obviamente que há, por causa disso, há preferências. Eu gosto daquilo que Sim. eu estou mais habituada, que eu percebo, e não gosto daquilo que eu estou habituada, não estou habituada, ou que é muito novo. A questão, na verdade, é sobre a consultoria. Como é que dizem? Qual é? Porque normalmente nós tendemos a, a, a reprimir, não é? A questão das tradições. Como é que, quando ligam para si a dizer venha, porque temos um conflito. Eu já tive uma experiência em que me contactaram e me contrataram para fazer uma intervenção numa empresa onde estava a acontecer exatamente este tipo de coisas. Não ficavam, as pessoas não ficavam no local de trabalho durante muito tempo. É exatamente o que o Carlito estava a dizer. E algumas pessoas começavam a ficar doentes. E então a questão é, chamaram a mim, ok, eu vou lá porque eu vou lidar com stress ocupacional, obviamente, não é? Mas o que eu quero perceber, Carlito, de si é como é que lhe disseram? O que é que chamaram para quê? E note-se que eu fui chamada por uma ONG, foi uma organização internacional que me convocou justamente para fazer essa intervenção. E foi muito difícil para mim lidar com isso, porque quando eu percebi, o stress estava ligado, sim, à questão de crenças, não é? As crenças tradicionais, as práticas tradicionais. Então, ok, isso não é bem o meu âmbito. O meu âmbito é o stress, é como nós vamos lidar aqui com esta dor de cabeça. Agora, quem vai curar a dor de cabeça não sou eu. Não é? Então, me contrataram para lidar com o stress. A intervenção assim foi para quê? Uma questão, eu não queria muito tocar, pensei que estivesse aqui a monopolizar, mas obrigado. Ahm, Quando, por exemplo, nos chamam para este caso, foi virtual, eu tive a oportunidade de dizer, ok, me conta um pouco o histórico da vossa empresa, de como é que isto está a acontecer e se por um lado no passado já aconteceu. Tivemos que nos reunir, por exemplo, com a gestora líder e ela foi partilhando essa experiência de que, olha, eu identifico sim bons colaboradores, identifico sim talentos,
no entanto, esses talentos não duram. Por quê? Hum, Depois de um conjunto de perguntas, um diagnóstico mais a fundo, nós percebemos que qual era o real problema? Mais uma vez, eu estou aqui a falar na qualidade de psicólogo. claro, obviamente. Sim, sim, como eu já dizia antes, nós percebemos que qual era o real problema? Ah, a empresa que foi criada, ela foi inserida num contexto em que quem começou ou as pessoas que eram contratadas para aquela empresa não eram, literalmente falando, as pessoas daquela zona. Ou seja, existiam, por exemplo, pessoas mais adultas que olhavam de fora e diziam assim: você está a sair de Maputo para aqui? Você não vai ficar muito tempo. Este lugar deveria vir. O meu primo, que já está licenciado, está fora, inclusive, está aqui. Então, esse é um conjunto de problemas sociais que começaram a afetar o trabalho. Claro, eu não sou especialista de dizer, ok, vamos ao curandeiro para verificar se isso é verídico, mas um conjunto de colaboradores que depois nos partilharam que, olha, na nossa visão, na visão daqueles colaboradores, sobretudo os colaboradores que vinham das outras províncias, principalmente da Zona Sul de Maputo, ocupavam posições que não deveriam ocupar. Então, o que é que nós fizemos? Nós sentamos com os líderes no sentido de, ok, existem sim problemas desse gênero, tendo em conta, por exemplo, esta colaboradora que já começou a apresentar problemas psicossociais e olha, Ana, aquilo começou a criar uma insegurança no ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas não começaram a falar, por Hum, exemplo, com as pessoas que já estavam na empresa há muito tempo. E olha também aqui, o nível de, de, hum, de, 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 de- da, o nível de cargos. Existiam uns certos colaboradores com cargos inferiores que já estavam na empresa há mais de 10 anos, que, por exemplo, não hum, tinham aqui processos de promoção. E diziam, por exemplo, se aquela pessoa daquele cargo do gabinete administrativo sair, quem vai entrar é meu sobrinho, é meu filho, é meu X. Então, hum, esses problemas todos sociais, aliás, naquele caso específico, o que é que nós fizemos? Não, nós recomendamos que a colaboradora fosse, por exemplo, ao hospital, e no final nós tivemos que sentar com colaboradores da área administrativa. Claro, deveríamos sentar com todos os colaboradores, hum, mas aqueles colaboradores que estavam, por exemplo, da área administrativa, sabiam dos problemas ocultos que não se falava dentro da empresa. Então, com isso, nós sentamos hum. com eles e criamos, por exemplo, um conjunto de programas com vista a equilibrar mais ou menos o nível de contratações que aquela empresa fazia. Bom, eu não posso falar muito por causa do nível de sigilo Sim, sim, para aquele caso, mas não, foi. não, não, mas até agora também não queria que entrasse na questão das estratégias para nós podermos debruçar-nos sobre isso depois. Rungo, eu posso deixar a Vânia falar antes de si, porque eu. Ok, good. Vânia, por favor. Vânia está aí? Assim, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E adoro as intervenções, especialmente as feitas pelo Carlitos. Eu gostava de trazer um aspecto que nunca costumo descurar quando se fala de questões que têm a ver com equipe, com empresa, que é olhar para as lideranças. Nós nunca vamos ter um problema dentro da empresa sem olhar para as lideranças, porque eles são a cabeça, são a origem de tudo quanto vai ocorrer dentro da empresa. É quase que mandatório que as lideranças consigam ter domínio do que efetivamente está a acontecer dentro da empresa, através de vários mecanismos que podem ser criados, através de diferentes posições que são criadas e colocadas ali a funcionar para conseguir trazer este ambiente. A questão destes problemas, como é que são trazidos, como é que são tratados. Eu olho primeiro para quem é responsável pelas pessoas, desde a contratação, integração, até mesmo o desligamento, serem pessoas altamente preparadas.
Hum, E altamente preparada eu agora olho e é o que é muito falado no mercado e não está nada errado, que é a questão da gestão emocional. Quando se obriga, porque isto é mandatório mesmo, que pessoas que trabalham com pessoas tenham domínio emocional, não é por outra coisa, é que vão acontecer várias situações dentro do campo ou ambiente de trabalho que nós, como gestores de pessoas, temos que saber como nos posicionar. Se vem um colaborador ter comigo e diz o seguinte: epá, dona Vânia, as coisas não estão a correr bem aqui, pá, quando meu salário entra, não fica, e aí eu tenho que ir visitar minha avó. Epá, bom, não é uma prática minha, eu por acaso sou católica, igual a Ana, eu só conheço isso, não conheço outra prática. Mas eu tenho que ter inteligência emocional o suficiente para entender o que aquele colaborador está a me dizer. Ele está a me dizer que está com uma preocupação, que de onde ele vem se resolve dessa forma. Eu tenho que ser capaz, inteligente ou perceptível o suficiente para entender que ele precisa de um momento. Ele não está a vir me pedir, não me pediu conselho. Ele já veio com uma formatação e eu tenho que permitir que ele vá para ter a paz que ele acha que vai encontrar lá. Porque é assim uhum, como ele cresceu. É diversidade cultural. É aquilo que estava a falar o Carlitos. Dentro de uma empresa, e onde eu trabalho, por acaso, tem isso. E em cada zona, eles tratam as coisas de uma forma. Então, eu tenho que ser inteligente o suficiente para entender que este colaborador trata assim, vai, e ele quando vai, resolve e volta, está tudo bem. E ninguém morre por causa disso. Só temos que ok. ser capazes de entender que se as pessoas devem tratar tradicionalmente determinadas coisas, elas vão tratar. Já tive colaboradores que vieram porque estava com o pé inchado, porque etc, porque o filho etc, veio e pediu, epá, dona Vânia, eu peço férias. A pessoa não tem férias, mas eu estou a entender que eu preciso daquele colaborador, são, e ele acha que a solução há de ser dessa. E eu ainda pergunto, está tudo bem? Vai conseguir resolver dessa forma? Tudo bem. Se não der certo, liga para mim. Vamos ver outras alternativas. Mas se é assim como queres começar, está tudo bem. Ele vai, resolve, volta. Dona Vânia, já voltei, está tudo bem. E está a trabalhar. Ok. Então, para mim, o foco é quem está à frente do departamento de gestão de pessoas. Vamos lá. Quem está a gerir o pessoal? Até que ponto ele é compreensível o suficiente para conseguir perceber que aqui temos diversidade de religiões, porque quando é religião a gente não consegue respeitar. Vejam só. Eu consigo respeitar quem é muçulmano, quem é evangélico, quem é cristão, mas depois não consegue respeitar quem tem outras formas de tratar os assuntos. Por que não podemos respeitar? Hum? E hão de vir realmente situações em que hão de vir pessoas a dizer que o colega X, etc. Quando é assim, o tratamento é outro. Não estão a pedir opinião nem nada. Estão a dizer que dentro da empresa existe isso. É aí onde nós vamos aplicar as nossas políticas. E dizer claramente que isso não está legislado aqui. Mas como seres humanos, depois temos que fechar a porta e chamar o colaborador. Olha, aqui nós não temos nada legislado em relação a isso. Mas permitir que ele vá buscar respostas onde ele acha que tem que buscar. Mas temos que ser como é que se diz quando a pessoa não tem partido, não tem, temos que ser neutros Temos que ser na forma de neutros. tratar as coisas. Assumimos-nos como, para nós, gestores de recursos humanos, assumimos-nos na posição de que existem políticas dentro da empresa e devem ser respeitadas, mas em algum momento desliga essa ficha, liga a ficha de um ser humano normal, conversa com ele, não toma partido. Se para ele é confortável fazer dessa forma, vamos seguir dessa forma. O que cria atritos é depois que queremos lutar. Não, dizem que não sei quem já enfeitiçou o outro, o colega diz que o tio lhe enfeitiçou, eu também estou a vir pôr um pouco de petróleo, não posso. A posição que nós estamos, pelo menos como gestores de recursos humanos, não temos que tomar partido de ninguém, mas temos que ajudar o colaborador a seguir o caminho que ele acha que lhe é confortável e abrir as portas para dizer, olha, se não funcionar assim, volta. Nós queremos a ti bem, em condições volta, vamos ver um outro caminho. É, Eu olho a coisa dessa desta maneira. forma. Yeah. Ok. Eu vou voltar aí para essa questão, porque realmente é importante que o gestor ele tenha essa maturidade. A pergunta é que eu queria que nós voltássemos a refletir
mas depois do Rungo falar, porque eu quero ouvi-lo também, era se no nosso país, em geral, nós, os gestores, têm essa preparação. Já disseram um bocadinho a questão da liderança, mas a questão é até que ponto nós temos mais gestores de recursos humanos a dizer vai, organiza-te e depois volta. Rungo, como é que assim aparecem problemas do trabalho como médico tradicional, primeiro, e como é que faz depois a separação entre, ok, isto é uma questão de tradição, problemas, né, de enfim, problemas mesmo da questão das práticas tradicionais, assumindo que nós somos energia e aquilo que nós fazemos, nós transmitimos e trocamos, etc. Um pouco isso. E depois também explique-nos um bocadinho o que é que é. Bom, vamos evoluir para aí. Essa é a primeira coisa. Como é que eles aparecem? Que tipo de queijos é que eles trazem lá do trabalho? Né? Tranquilo. Brigadão. Espero que esteja a me ouvir em perfeitas condições. Há muito que se possa dizer aqui. A questão de qual é o vetor de entrada, né? Hum, O que realmente pesa. É assim, nós, como seres humanos, somos, como sabemos, enquanto psicólogo, e às vezes não tem sido muito fácil dissociar a figura do psicólogo e a figura do curandeiro, a figura do ativista, etc, etc. O que ocorre é que, desculpa, aí, há um pequeno ruído aqui onde eu estou. Minhas desculpas, eu tenho uma rainha Tirava aqui em ali casa. uma coisa, não tinha uma coisa para tirar uma bola assim. Tenho uma rainha aqui, a caçula de casa, e quando eu estou em processos de intercessão espiritual, ela sempre bate à minha porta. Ok, Para eu poder despertar, acordar, levantar, ok, 4 horas de madrugada, ela já está a bater a porta e está dizendo para mim, já amanheceu, todos os ok, dias. ok, Não, tá ok, bom. mas vamos voltar ao Vamos assunto. entrar nisso depois. Como é que as pessoas chegam? As pessoas, no primeiro momento, no primeiro plano, como eu estava a dizer, o ser humano é uma unidade biopsicossociocultural, ou seja, tem essa dimensão fisiológica, física, mental, emocional, social e cultural. Para que haja equilíbrio, para que haja evolução, é preciso que haja harmonia, em termos de desenvolvimento desses aspectos. E muitas vezes as pessoas aparecem porque têm alguma queixa. Há sempre uma queixa que se Hum, apresenta. Eu estou aqui, senhor Rungo, primeiro peço para que faça um diagnóstico, hum, né? É um diagnóstico geral, um check-up, é uma consulta, algo que se de solo é uma expressão que se usa, ou glola de solo é uma expressão vernacular nossa. E, e você olha para a pessoa. Bom, há quem aparece com uma ideia mais subjetiva, ou seja, a pessoa diz, bom, eu estou aqui, o meu nome é este, consulta quanto é que é, são tantos medicais, tudo bem, está aqui o valor, faça-me o diagnóstico, faça-me o oráculo aqui, diga o que é que está a acontecer. Então você vai fazendo o diagnóstico e você percebe que na dimensão trabalho há problemas. hum, É insatisfação, por exemplo, com a renda, é insatisfação com o relacionamento com os colegas, é insatisfação com a gestão da instituição ou a liderança, é insatisfação com o estágio ou a situação geral da pessoa. Ou seja, vejam que no processo de intervenção, permita-me dizer isso só para podermos perceber a situação, é que existem modelos de intervenção em medicina tradicional, existem modelos, neste caso, que são orientados, por exemplo, para a pessoa, existem modelos orientados à situação, existe um modelo de intervenção orientado ao problema, existe um modelo de intervenção orientado ao sistema, ou seja, ao contexto. hum, As pessoas queixam-se. Eu acho que há uma sombra que me persegue no serviço. hum, Há alguns colegas que eu acho que não vão com a minha cara. E existem até alguns casos que, fazendo um acompanhamento ou um conjunto de sessões, nós conseguimos notar que essa pessoa pode estar a desenvolver um distúrbio de natureza paranoica. Quer dizer, todos aqueles que circundam a si são um problema. E hum, veja, há uma tendência de atribuição de casualidade à sua situação. Quando é sucesso, não, eu estou bem, eu me esforcei bastante, eu tenho me empenhado bastante na organização, etc, etc. Mas quando é fracasso, não, o meu líder está a perseguir.
Há um Yeah. colega que passa a vida a querer me combater. Hoje sou líder e a pessoa não está muito satisfeita comigo, vejo nos olhares, etc. As pessoas ficam presas aos sinais de alerta Hum, sem alguma preparação sobre a qual pode ser que alguém não tenha acordado muito bem esse dia. Então, se não acordou bem, não se levantou, não está com a melhor disposição, acho que esse colega quer me combater. Se hum, aparece, por exemplo, no caso dos líderes, um colaborador com uma tendência crítica sobre a gestão, sobre vários assuntos dentro da organização, ou quando vê os seus direitos sendo violados, geralmente, este colega, ele é um problemático e ele quer arrancar o meu espaço, ele está querendo ocupar a minha cadeira. Há casos também de. Há expectativas, como dizia o colega Carlitos. Eu sentiria-me bem se me tratasse mesmo de rungo. Ah, como dizia o Carlitos. Um, Dizem assim: olha, eu estou na organização, mas desde que eu entrei, vejo pessoas que vieram depois de mim e já estão a assumir cargos, já estão a assumir hum. postos, estão a assumir confiança, já estão a ter maior confiança em termos de gestão da instituição, e eu estou acantonado no mesmo espaço. E reparem, como nós sabemos que para que você possa evoluir a nível da instituição, não depende apenas, por exemplo, do tempo de serviço, não depende apenas do grau acadêmico, a questão da técnica, a questão do método, a questão do conhecimento científico, mas depende também do seu sentido humano. Quem é você ou quem são vocês enquanto seres humanos nesta organização? Em que medida vocês colaboram? E vejam, portanto, acho que estou sendo um pouco mais rápido, não sei se eu Não, não, estiver a não, acelerar o não. Tá, ritmo. tá, tá, tá ótimo, tá Não, ótimo. está ótimo. Hum, A questão das atribuições de casualidade, como eu estava a dizer, não, quando é sucesso, eu é que fiz bem, mas quando é insucesso, então eu estou sendo perseguido. E vejam, muitas vezes os colegas dizem, ou os meus pacientes, os nossos pacientes, eles chegam e dizem assim: eu não vou com a cara do meu líder, eu até hum, quero me transferir. Né? E aí quero me transferir para uma outra organização, para uma outra extensão, para uma outra célula, porque ali eu não estou bem. Eu sinto que há uma energia negativa. Perdão. E há situações em que as pessoas até dizem: olha, eu gostaria de assumir o posto da organização onde eu estou, hum, porque eu acho que estou bem preparado. O fulano que está nos gerindo, ele não está muito bem preparado. E não, ele começa a fazer a confusão entre o curandeiro, o médico tradicional e o feiticeiro. Existem na prática da medicina tradicional pessoas, curandeiros, nhangas, que se orientam à semelhança de um médico que tem conhecimento da eutanásia para atrasar, digamos, ou talvez para acelerar a vida, ou a distanásia, para alongar a longevidade da pessoa. Na medicina tradicional existe isso. Existe o poder, existe o conhecimento que pode permitir que a pessoa acelere o seu desenvolvimento, acelere os seus passos, acelere a sua evolução, e também existe o poder que pode permitir que a pessoa possa se retardar. O que acontece? É que é preciso que se justifique. Se estamos diante, por exemplo, de uma pessoa super impulsiva, super compulsiva, e que dentro da organização ele quer assumir todos os papéis, é preciso que este tenha um regulador, ou seja, chamamos em psicologia de heterorregulação. Ou hum. seja, aquela estratégia que pode permitir que o indivíduo possa se regular, porque ela por si só não consegue se regular. É a semelhança, ocorre na situação do álcool, etc, etc. Então, no trabalho também existe isso. Existem pessoas que têm uma sede, têm uma ambição possível. Há uma questão colocada aqui por um participante, nosso colega, nessa conversa, sobre o que fazer, por exemplo, ou em que situações ocorrem as estratégias ou a intervenção para as situações daqueles colegas ou aqueles gestores que querem permanecer ao posto. Existe isso. Ele já atingiu a idade para a reforma, não quer sair. Porque ele acha que aquela instituição é pessoalizada e só ele é que realmente dá vida à instituição. Então, torna a instituição como um espaço domiciliar. E isto Sim. mexe com a estrutura dos demais colegas, mexe com a vida dos outros. Quando são oportunidades, por exemplo, há agora esse barulho de ajudas de custo, tem que sair para outras dimensões. Favorito a quem não é. Então, esta questão de clubes fãs dentro da organização cria, digamos, alguma instabilidade, cria alguma insatisfação. Isso orienta as pessoas para que busquem outras estratégias. Às vezes, os nossos pacientes não nos procuram porque realmente elas entendem que é um problema da instituição, é um problema das pessoas, dos gestores. Às vezes, acham que há um problema espiritual que elas têm, alguma coisa que eles perseguem.
chegam em nós, tendo passado por mais de 30, às vezes 40 especialistas de consulta, às vezes sempre dizem a mesma coisa, mas às vezes chega a ti e tu percebes que não é uma questão ligada de facto a uma perseguição institucional, é uma questão ligada de facto a uma dificuldade de adaptação para o desenvolvimento de carreira desta pessoa enquanto profissional na organização. Mas Como há casos pessoa, também. indivíduo, é um É, é de indivíduo psicológico, É, né? exato, exato. Uhum. Às vezes também é uma situação de das pessoas não terem uma preparação emocional e psicológica para lidar com as tarefas dentro do seu processo de carreira. Então, nem sempre é por aí. Mas as queixas, elas são sentidas nesse sentido. Há quem aparece e diz logo, Rungo, eu quero uma consulta agora. Tá bem? Eu não vou dar voltas, eu sou muito objetivo, não tenho tempo para perder com o senhor. Olha, o valor está aqui, eu tenho um problema com o meu chefe. Já tenho um chifula no pé, como dizia o Charles aí, o Carlitos. Tenho um problema no pé e fui consultando e disseram-me que é alguma coisa ligada ao meu trabalho. Eu faço um cheque, eu reparo que não se trata disso. Tem a ver, de fato, com a situação, com o estilo de vida, Expectativa. com a alimentação da pessoa. Como Hum, fazer a pessoa desaprender essas crenças que tem, hum, para que realmente assuma que tem a ver de fato com o seu estilo de vida. Esse é um desafio. hum. Por outro lado, é a questão de que nós queremos apressar as coisas, nós queremos apressar tudo. Há outros que até que aparecem e dizem: "Epá, eu ouvi rumores na instituição, porque a fofoca na instituição é importante também, que querem me ascender para um posto e tal, para um cargo, para uma função e tal, mas eu não quero estar lá, porque senão vão me matar." Ou seja, existe uma fobia, existe um medo na pessoa de assumir responsabilidade na instituição, porque ela acha que assumindo é quem vai perseguir, é quem vai combater. É um Hum, fato. Remédios nos departamentos, remédios nas viaturas, remédios, alguns colocam situações de agulhas, por exemplo, até nas cadeiras, por hum, onde se sentam, ajuntam, misturam pastilhas com medicamento, com amuletos, colocam ali. Há situações em que a pessoa chega no serviço, encontra, depara-se com uma imagem, tem uma alucinação de serpente, de cobra, e assusta-se, cai, contrai uma AVC. Quer dizer, são essas situações. E como lidar com isso? Não vi uma cobra real, mas foi uma cobra no sistema de alucinação, mas que, que afetou a pessoa. E veja, há casos, há situações em que nós, enquanto líderes, ok, nós não temos a consciência de que onde nós ocupamos, que é o cargo, que é a função, etc., é uma oportunidade, porque nós talvez tenhamos sido os primeiros, etc. Então vamos oprimindo os outros, vamos oprimindo os desfavorecidos. Eu tenho uma experiência terrível do bullying na instituição, em que quando assumi a posição de ser professor estagiário, digamos assim, há quem dizia, não, nós não precisamos, esse foi meu aluno, porque, bom, sou professor numa instituição onde fui estudante. Então, a questão era, como pode, não ah, é? O aluno agora ser professor, meu sou professor, depois colega. passei a ser gestor, quer dizer, diretor do curso de psicologia, e eu sentia o combate de todas as vias possíveis, mas porque, pelo menos eu tinha consciência de que estava lidando em função do regulamento, estava gerindo as emoções das pessoas em função do regulamento, e eu sempre criava condições de estimular os colegas nas reuniões. Olha, eu estou cá, mas você sabe muito bem que o meu maior interesse não é esse ser gestor. Eu estou mais aí para aprender convosco. Os senhores são meus professores e continuarão a ser meus professores eternos. Então, olhem a mim não como um problema e entendam que eu estou disponível a qualquer momento tirar esse casaco e ficar convosco. Então, esse discurso, de alguma forma, dissuadiu ou apaziguou um pouco as emoções das pessoas. Mas a ideia era aquela que dizia o Charles, o Carlitos. Olha, como é possível alguém do Sul estar aqui na organização para assumir posições? Nós somos os Macondes, os Macuas, estamos aqui e estamos a ser governados por. E isto parece brincadeira. Há pessoas que eu conheço em várias organizações deste país são combatidas por causa disso. Então, existem várias formas de identificar um problema. Às vezes, até é uma questão da pessoa começar a emagrecer. Começam a emagrecer a pessoa, é o colega, um líder. Existem alguns líderes que dizem: Olha, a sua vida parece que não está muito bem. Olha, vamos sentar um bocadinho. Ou veja se você faz um reparo, ou vai recuando um bocadinho a sua origem, as suas bases culturais, vai fazendo uma sondagem. Existem líderes assim. Nós temos que reconhecer. Em Moçambique, temos líderes, bons líderes, mas temos também, de facto, aqueles que são oportunistas e são malandros. Oh, uau, isto aqui parece que é abrir um livro e deixar ele, não é? Ler-se. É incrível como eu vejo aqui.
as questões das crenças. As minhas crenças, elas contam muito pelo que eu percebi. Não é tanto o Carlitos, como a Vânia, como o Rungo falaram, como a percepção da pessoa, não é? Ou lidar com as diferenças. Por exemplo, a Vânia falou, não foi o Carlitos que falou da questão de subir de cargos, as promoções, não é? A falta de transparência no local de trabalho, a questão da comunicação, depois também o despreparo do próprio o líder. Ah, muitas vezes vai fazer com que nós vamos, aquilo que o Rungo estava a dizer, nós vamos buscar nas tradições a justificação, não é? A causalidade, não é? A justificação para aquela situação que nos está a ocorrer. Então, tem muito a ver com a questão das crenças. E as nossas crenças, por exemplo, de saúde e de doença, não é? Estão muito enraizadas no espírito, não é? Eu não fico doente, não é? Sem ser por alguma coisa para além de. Não é, não é natural eu ficar doente. E este tipo de situação não é colocado ou tido na organização como um fenômeno. É ignorado, não é? Quando um colega tem um conflito com outro colega, não é? Ou não gosta dele por alguma coisa, ele pode perceber isso como não. Este aqui tem alguma coisa a mais, tem uma energia a mais, foi buscar alguma coisa para. Então, como é que nós trazemos, isto é para vocês os três, como é que nós trazemos esta conversa ao local do trabalho? Porque existe, as pessoas dizem, não, que eu sinto que, eu acho que, eu vejo que, de facto, muita gente já passou por aquele departamento e as pessoas vão ficando doentes, etc. e tal. Muitas vezes, obviamente, com o meu despreparo, o meu olhar sobre isso é, olha, quando nós temos uma situação de stress, por exemplo, há um departamento que é muito exigente, não é? Vamos falar de um departamento de contabilidade, que são muito exigentes no final do fecho de contas, né? E as pessoas têm que trabalhar lá durante muito tempo, podem ter um chefe que é muito mais. Ninguém sai daqui sem terminar e tem uma atitude que não é agradável. E muitas vezes as pessoas vão inferir, porque o stress, de acordo com aquilo que a gente lê, é tal coisa, Rungo, e é bom vocês todos ouvirmos um bocadinho, as pessoas começam a adoecer. E, de facto, nós ficamos doentes quando nós temos um problema com o nosso parceiro. Se nós lutamos com ele, ou com a nossa mãe, ou com alguém que é significativo. Isso só para dizer que o desconforto, a crise numa relação, inclusive a relação do trabalho, ela vai gerar algumas mudanças no nosso organismo, na nossa cabeça. Ficamos sem dormir, ficamos sem comer e por aí vai. E isso pode afetar. Então, eu olho, não é? Muitas vezes, como isso é uma situação de stress. E outras pessoas veem que, ok, isto aqui é feitiço. A questão é, como é que nós trazemos isto à luz? O que é o feitiço? O que não é? É possível fazer isso? Essa destrincha, porque há colegas que têm conflitos muito graves no local de trabalho. É possível nós trazermos isso à conversa? Quem quer Eu penso, falar? Vânia quer eu penso, falar? não sei, acho que eu começo, Pode ou ser, Carlito, já está com a mão na massa. ok, obrigado. Ahm, Vânia, Rongo, parabéns pelas vossas intervenções. Quando vocês estavam aqui a partilhar essas vossas experiências, eu estava aqui a anotar alguns aspectos e ainda vai coincidir com a questão que a Moraes levanta. Mas antes de responder à questão da Moraes, me deixa só trazer aqui um panorama. Em que contexto nós estamos, Jana? Se nós sentarmos e analisarmos, e eu penso que até um certo ponto faz sentido, já não falo já não falamos na qualidade de consultores, mas agora na qualidade de psicólogo, mas também uma pessoa, um ser humano. Se nós tentarmos analisarmos num contexto moçambicano, nós vivemos as guerras de 16 anos, as guerras de libertação. Entramos quase sempre, na minha opinião, em um conjunto de conflitos regionais. Se nós, por exemplo, os famosos Naparamas ou Naparamas, todo esse conjunto, ou essa história toda, sempre existiu, daquilo que eu li,
um elemento em comum. É que, por exemplo, as guerras eram ganhas porque nós íamos a uma situação ou a um curandeiro para combater. Ou seja, todo esse fumo cria-nos, eu penso, o que nós chamamos de um conjunto de experiências, de crenças que se transformam no nosso inconsciente coletivo. Logo, eu Hum, sei que mediante, aliás, bom, o inconsciente coletivo é quando nós temos essas experiências, vamos passando de filho para pai e assim hum, sucessivamente. Então, tendo em conta essa toda a situação que eu vou passando de filho para pai, logo eu sei que, olha, quando eu tiver um problema, eu vou, por exemplo, para um profissional da Metramo para fazer esse diagnóstico. Então, eu penso que isto não é à toa. Esse conjunto todo de problemas não é à toa, não. Nós carregamos uma centralidade. E agora, no ambiente de trabalho, como é que isto afeta a empresa toda e como é que nós podemos, já respondendo a sua pergunta, Ana? Um dos primeiros aspectos que nós temos que entender é que nós temos que perceber que o ambiente de trabalho ele é um ecossistema. Se o rungo fica doente, automaticamente vai afetar a Ana, vai afetar o Carlitos, vai afetar a Vânia de uma forma sistemática. Por quê? Se nós, vamos lá, vamos pensar naquele organograma. Se não está o CEO lá em cima, literalmente a empresa pode não funcionar. Então, é nesta perspectiva. Quando a Vânia, por exemplo, ela está incomodada, o Carlitos não está bem, então o processo todo, ou as atividades podem não funcionar. E qual seria, então, uma das estratégias que nós devemos fazer com que libertemos essa questão da espiritualidade no ambiente de trabalho? Eu penso que é falar sobre isso. hum, Imagine, por exemplo, o Carlitos, que é da Zambésia, a Vânia, que é de Nampula, e a Ana, por exemplo, que é de Inhambane. Ana, sim, vamos lá reunir, por exemplo, naquele momento descontraído. Como é que vocês, por exemplo, vê uma criança doente? O que é que vocês fazem? Olha, nós usamos essa tradição, isto e aquilo. Eu começo a perceber a outra pessoa por trás do crachá. Que, ok, isto diminui este distanciamento entre a diretora de recursos humanos e a Vânia como pessoa. Então, eu penso assim, se nós criarmos momentos de diálogo que não só de uma forma explícita ou prática sobre certos problemas, mas criarmos certas brincadeiras, certas atividades descontraídas, nós reduzimos o nível de distância. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que também os instrumentos que nós temos no ambiente de trabalho, até um certo ponto, dificultam com que nós tenhamos esta abertura. hum, Eu tive um caso em que ah, uma gestante pediu aquele momento, eu sou leigo em direito, mas pediu aquele momento de dar parto ou de licença, descarga. licença Obrigado, sim, de sim, sim. parte. Sim. E a colaboradora diz, Carlitos, ah, aquela pessoa pediu licença, mas já tem falta, temos que demitir uma pessoa naquele estado. Então, e eu perguntei, qual é a base legal? Ela traz, por exemplo, a lei do trabalho. Então, observem só estas dinâmicas que a própria lei do trabalho, as próprias políticas internas, até um certo ponto, não permitem com que nós tenhamos esta abertura. Um outro elemento, Ana, é a questão da ética. Hum, Eu trago isto para nós refletirmos. Antes da lei do trabalho e outros elementos, o que é eticamente correto nós fazermos, tendo em conta esta questão da diferença individual, esta questão de eu procurar ao curandeiro? O que é correto? E nós podemos todos chegarmos num único meio, que olha, o correto pode ser, por exemplo, nós sentarmos com as pessoas e falarmos. Eu penso aquilo que nós já dizíamos anteriormente, a educação a cultural no ambiente de trabalho está a faltar constantemente. A Vânia falava do gestor de recursos humanos, de facto, mas também existe aqui um outro elemento, os próprios donos de empresa. Por quê? O Rongo pode ser o diretor de recursos humanos da Cogás, da Vodacom,
e entender que de facto temos que ter abertura e por aí em diante, e vir Carlitos ou diretora Ana Moraes. Queremos ter um momento de abertura. O Ronco dizer, desculpa pela expressão, mas come on! Que momento de abertura? Vamos produzir. Então, eu penso desta forma: os donos de empresas, pessoas tomadoras de decisão, até um certo ponto também devem ser instruídas, tendo em conta a esses elementos. Eu É, penso ok. assim, Ana. Estamos a falar que nós precisamos de ter um momento de comunicação onde as pessoas possam se aproximar, não é? E falarem das diferentes abordagens que têm na vida e dessa maneira há um maior conhecimento mútuo. Rungo, se eu apanho um remédio na minha gaveta, Vânia, eu gostava de ouvir isso da sua parte. Imagina, vou começar pela Vânia porque a Vânia está muito calada. Se eu encontro um medicamento ou aquilo que eu considero um medicamento na minha gaveta. E eu sei exatamente que foi o colega X quem colocou, que ele quer. Eu sei, porque eu penso que eu sei, não é? Como é que nós abordamos isso? Existem políticas na nossa empresa, porque Carlos estava a falar de políticas, então, existem políticas na nossa empresa que possam ajudar-nos a trazer isto à baila, não é? Porque há a questão do segredo, a questão do falo, mas não falo, isto aqui não é muito para o meu nível, que eu sou uma pessoa formada, licenciada, então isto não é o tipo de conversa que eu quero ter. Como é que nós abordamos isso? Vânia, tem alguma experiência disso? Ai, Jesus! Olha, bom, no local de trabalho como tal não, mas também atuo como consultora e já recebi não uma nem duas situações deste género em que estive a fazer parte da mesa em que o colaborador trazia esse assunto e por acaso o gestor de recursos humanos dessa empresa também não sabia como se posicionar. Em relação a esse tipo de coisa, são coisas que os meus pais me ensinaram. Disseram que há coisas que tu não podes tomar partido. Tu tens o teu partido, mas no momento não se toma partido. O que tens de fazer é abrir o ouvido e perceber até que ponto aquilo tem influência sobre aquela pessoa e que vai automaticamente também ter influência sobre a produtividade e por aí vai. No caso em específico, que aconteceu algo que quase igual ao que está a definir aqui a Ana, resolveu-se de forma isolada. Chamou-se o colaborador, ele explicou, trouxe os seus motivos, porque é que acha que deveria ser assim, e abriu-se espaço para que ele dissesse de que forma é que achava que deve-se tratar o assunto. Como é que se acha que tem que ir tratar a nível da família, se acha que temos que chamar o colaborador, o que ele está a acusar e por aí vai. Por acaso ele não queria que ninguém mais se envolvesse, disse que vinha ali dizer que isso estava a acontecer, só para saberem que fulano de X é quem anda a tramar os outros. Tudo bem, eles ficaram e resolveram. Entretanto, depois fiquei eu, a RH dali e acho que era o vice-diretor, exatamente. E conversamos. Existem políticas, sim, aqui não há. E é engraçado que naquela empresa até vinha mesmo que havia qualquer coisa dentro da política deles que não falava de qualquer coisa de feitiçaria. Estava Não bem pode feitiçar o colega. bem, bem, bem claro, sim, e falava qualquer coisa sobre feitiçaria. Mas eu disse a eles, olha, vamos desligar. Eu gosto muito desta coisa de desligar. Quando vocês leram, quando eu a bio e falava ali sobre humanizar, é que estamos a trabalhar constantemente, estamos, eu e, e os meus eus, para deixar as coisas mais humanizadas. A lei de trabalho não diz nada específico sobre isso, as políticas das empresas, sim, elas podem desenhar isso, mas no dia a dia não é bem assim. Nós temos que ser o mais humanos possível para entender efetivamente o que está a acontecer com aquela pessoa. E eu gostei da abordagem do Rungo ao dizer que há pessoas que até desenvolvem situações de paranoia. Muito obrigada, Rungo, por trazer isto, porque aqui é mesmo, imagina que está a ser enfeitiçado e por aí vai. Eu quero, desculpa, Ana, vou sair do teu exemplo, porque enquanto vocês falavam, eu
vieram tantas coisas. Quando me chamaste para o tema, eu não me recordava e agora estamos aqui a falar, já me recordo mesmo. Trabalhei uma vez com uma advogada, ela disse foi para o norte, quando chegou lá, e ela vinha daqui do sul, falaram-lhe muitas coisas com você, ela foi lá como head mesmo, como chefe. Você aqui não vai durar, blá, 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 blá. Não sei quem lhe disse que devia fazer isso, ela me contou-me que juntou umas linhas de 3, 4 cores, passou a deixar em cima da mesa. Então a moça da limpeza sempre que vinha, aquilo era como se fosse o amuleto dela. Ela disse que não era nada. Eu arranjei umas linhas ali, juntei, coloquei ali para eles entenderem que eu tenho um amuleto de proteção. E provavelmente o que aconteceu com aquele pessoal todo que trabalha ali é que entenderam que essa aqui também veio com proteção dela, então não vamos lhe mexer. Isso não chega a ser uma questão psicológica. Nós começamos a olhar que não. Às vezes é uma questão mesmo psicológica. Ela conseguiu mexer com o psicológico dos outros com uma ação que o normal era dizer que foi alguém que preparou aquilo e deixou ali, mas ela juntou linhas de cores diferentes. As cores que nós olhamos e dizemos que são essas que são as cores que os curandeiros, os feiticeiros fazem. É amarelo, vermelho, verde. Acho que é isso, né? E juntou, deixou ali. Digam-me, diante de uma situação dessas, os que estão à volta também vão desenvolver alguma coisa. Se de repente perder emprego, vai dizer que é aquela doutora que fez alguma coisa, etc. Não, há uma série de fatores que estão extremamente associados a isto, que se nós não tratarmos a coisa de forma humanizada, vai ser muito complicado. Temos que estabelecer políticas, sim. Temos que ter um caminho, temos que ter regras, como qualquer casa, sim. Mas vamos sentar e estudar caso a caso. Obrigada, Carlitos, por trazer a questão dos donos de empresa serem os primeiros a entenderem e a abrirem esse espaço. E é nosso trabalho como profissionais de recursos humanos, consultores da área de pessoas, dizer a eles por que devem ser assim. Porque há quem nega, porque não está a entender. Os donos de empresa, eles não estão muito preocupados com quem está bem, quem não está bem. Não, eles querem ver dinheiro a entrar. Querem produção, mas quem produz são pessoas. Quem gera essas pessoas somos nós da área de pessoas. Então, nós temos que estar capacitados o suficiente para entender que há situações que vão acontecer no ambiente de trabalho que nós temos que ser capazes de resolver e de forma individual. Ana é Ana, Carlitos é Carlitos, Vânia é Vânia, Rungo é Rungo e por aí vai. E nós, cada um na sua individualidade, tem as suas especificidades. Trago mais, eu tinha falado antes, a questão da diversidade cultural. E eu hei de voltar para esta coisa de quem gera pessoas tem que estar preparado. Gente, temos que estar preparados a nível de mente, saúde mental nossa tem que estar on top. 2, nós temos que entender que Maputo não é Moçambique, Beira não é Moçambique, Pemba não é Moçambique, Cabo Delgado, nem estou a dizer as províncias, Cabo Delgado não é Moçambique. Isto é diversidade cultural e respeitar como cada cultura resolve as coisas. Isto até começa no processo de contratação. Vamos mais a fundo. Recrutamento. Eu preciso de um vendedor. Ok, vou chamar. Não, vou chamar qualquer pessoa. Quero um vendedor. Se é para Beira, tem que ser alguém da Beira, porque essa pessoa conhece a cultura dali. Quando vier ter comigo para dizer que, sabe, boss, ali para aquele concurso passar, temos que falar com não sei quem, e aquele ali diz que precisa de uma garrafa de vinho. Você tem que entender que tem que mandar a garrafa do vinho porque tu queres um negócio fechado. E ali só passa com garrafa de vinho. E em Maputo passa com o quê? Tens que entregar uma galinha. Entregar galinha, você vai ficar a lutar, porque não, de onde eu venho, não se entrega galinha, não posso. Vais perder o negócio, vais perder a oportunidade de entender e conhecer a realidade do outro, porque nem tudo é sobre feitiço, é respeitar a realidade do outro. A realidade do outro é essa, permita. Se o teu colega tem que vir com pulseiras quantas vezes eu vejo no meu local de trabalho, vejo não sei aonde as pessoas a criticar, mas aquelas pulseiras de que é aquilo? Acho que é aquilo que ele vai dar só. Deixa! Onde é que a pulseira do colega entra? Diga-me. Mais do que isso, quando encontramos, a mim me dói a pessoa que é responsável de gestão de pessoas ser a primeira a profanar isso. Aquele ali tem pulseira de não sei quem, então aquilo ali é que está a lhe fazer e pode ser a pessoa que vai me chutar o balde para eu cair e ele subir. Come on, man. E desculpa, não. Ok, mas
Não, não pode. Ok? Honestamente, não pode. Pessoal que trabalha Yeah. com gestão de pessoas tem que ter capacidade suficiente. Não sei, se calhar isso já é com os donos de empresa, que já acho que é um outro café. Como é que eles podem garantir que nós estejamos preparados para resolver todos estes problemas de base? Porque realmente são muitas coisas, nós já vamos acabar por absorver, mas temos que estar capacitados para. Não tem Hum. como. Ok, muito bem. Carlitos, já ouvi a sua mão. Só dizer que temos aqui algumas questões. A questão dos desmaios na escola, ainda que o Rungo seja um psicólogo educacional, não vamos debater muito aqui. Não é por ser uma coisa, não é necessariamente entre colegas ou no contexto ocupacional, é entre beneficiários e não é trabalhador. Entretanto, vamos tentar falar alguma coisa sobre isso. Eu não sei se transversalmente pode funcionar. Estou a ver que há aqui muitos comentários no chat, não vou correr neles agora, mas daqui a mais um pouco vamos tentar buscar algumas questões para podermos responder. Rungo, se eu. Carlito, já voltamos à sua mão. Não sei Ok, se é ok, tá bom. rápido, antes de É eu rápido, falar. é rápido, rápido. Naquilo que, quando a Vânia trazia aqui alguns exemplos, eu logo me lembrei eu já estive reunido com uma das gestoras que ela me apresentava um problema ah, relacionado à mudança de turno, porque um dos colaboradores acabava de ser pai. Eu citei com a gestora, ok? Você já fez todo aquele processo legal. Já imaginou, eu perguntei isso, já imaginou ir para lá, perceber mais ou menos o que eles fazem? Já ofereceu qualquer aspecto ou qualquer, vou aqui dizer, qualquer coisinha, no sentido de algum material, na perspectiva daquele colaborador e perceber como é que a coisa é feita? Ela disse que não, aquilo não estava ao realce dela. Mas eu disse que não, olha, é importante você perceber, oferecer qualquer coisa, porque qual é a importância disso? Ainda relacionado com aquilo que a Vanessa estava falando. O colaborador sente-se motivado, engajado e automaticamente retido dentro da empresa. Ele percebe, por exemplo, que não. Para além de eu ter esse crachá, a Vânia ou a nossa gestora me percebe como pessoa. E aquilo que o Rungo falava, no contexto africano, a pessoa tem um lado tem um lado psico, como é que se diz? Nós somos Exatamente, interbio-psicossocial exatamente. Então, são esses aspectos que eu penso que também e temos que espiritual levar. também. Exatamente, sim, 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 sim. Obrigado. Muito bem, obrigada. Na verdade, eu compreendo perfeitamente o que vocês estão a dizer, que há uma necessidade de aceitação. Para chegarmos à aceitação, nós precisamos de problematizar. Acontece é que nós não sabemos se existe porque é sempre muito secreto e é daí o motor desta live. Rungo, eu queria saber, por exemplo, se eu apanho uma coisa do meu colega, apanhei um coisa, não é? O exemplo da Vânia foi bom e resolveu-se pacificamente, não é? Mas às vezes cria sempre conflitos e depois cria medos e as paranoias no local de trabalho, etc. O que é que eu faço se eu encontro as linhas da minha colega, por exemplo, no meu lugar? As linhas daquela diretora ou gestora, mas no meu lugar. E o que é que eu devo fazer? Como é que eu giro isso? Uhum. Obrigado. Há vários aspectos levantados pelos colegas aqui eu acho que precisaríamos e precisamos de tornar esses encontros sendo uma cultura nossa, porque há muito que poderíamos dizer aqui, mas olhando o tempo, só temos 9 minutos para encerrar a Pois fala. é, verdade. Olha, eu pensei que Então, tivéssemos. Laila, peço desculpas, pensei que tivéssemos mais tempo. E não estamos nem eh, na metade. hum, hum, hum. Bom, há um princípio básico, o princípio da inocência ou da ingenuidade.
Coloque uma criança agora, de até 1 ano, diante de uma serpente vermelha. Pode notar que a serpente não vai mexer no bebê ou naquela criança. Hum, Um bebê ao lado de um leão pode não ser devorado, porque aqui há ingenuidade, há inocência, há pureza, né? São pessoas com um alto sentido, de limpeza espiritual, digamos assim. O que queremos dizer com isso é o seguinte, é que no ambiente de trabalho, e é bom reparar que não há assim fórmulas mágicas, como possa dizer, bom, quando é assim temos de agir assim. Não é bem assim. Porque hum, muitas vezes o que as pessoas fazem contra nós não tem sido, não tem sido em função, vamos pensar, do nosso comportamento, o que nós fizemos, mas às vezes é em função das nossas atitudes, porque uma coisa é atitude, é o que eu penso, o que eu sinto sobre alguém. E nós somos pessoas que vivemos numa frequência quântica, ou seja, uma frequência metafísica muito forte, que o fato de, poderíamos dar um exemplo de pessoas que têm uma comunicação telepática muito forte, que hum, só olha nos seus olhos, percebe o que lhe vai à sua alma. Então, é possível a pessoa criar uma dinâmica de preparação, de defesa, até de uma ofensiva e não defesa. As coisas acontecem. Mas se algo foi preparado contra Ana, contra Carlitos, contra Vânia, etc., contra Dambuzo, e você sendo uma pessoa inocente, você não tem a culpa nisso. Os seus Deus totemos têm o poder de te proteger. hum, Não, há esse sentido. Me refiro a uma situação de quem procura um espírita, né? uhum, Um curandeiro, digamos assim, ou feiticeiro, porque o curandeiro ele não faria isso. Aliás, um dos princípios do curandeiro, do médico tradicional, é a unicidade, é a unificação. É todos juntos, todos nós ao mesmo tempo. Nós como somos estava a dizer. irmãos. Uhum, Apesar de existir um Judas, existir um Marcos, existir um Mateus, todos nós somos irmãos, somos juntos e não poderíamos ser iguais. É só reparar para os dedos, eles não são iguais. Mas a razão por que nós temos que colocar a aliança neste é uma razão específica, não é? Porque este é ligar com todos, né? E excetuando os outros. Então, é preciso entender que um dos primeiros mecanismos a encontrar, ou talvez uma estratégia, ao encontrar amuletos no local de trabalho, etc, etc, há uma estratégia muito interessante que é de anulação da quântica espiritual negativa, que hum, é o sal, né? Basta ter sal, grosso, fino, não interessa. Basta ter cinza, não interessa. Você pode espalhar a cinza, pode espalhar o sal, ou pode espalhar um bocadinho de rapé, né? Rapé na questão, o pó do tabaco. Você espalha e se é um efeito, aquilo permite uma reorientação, um redirecionamento daquela energia para uma situação de anulação. Ou seja, quando você coloca o sal, você não está redirecionando a energia negativa para outras pessoas. Simplesmente você está anulando o poder daquela situação, seja orientado para si ou para uma outra pessoa. Só que você não vai aparecer em uma organização e dizer isso, hum, porque é preciso respeitar as diferenças culturais, etc., que estávamos a dizer aqui. claro. Mas que no primeiro momento, se você não assustar, quer dizer, digamos que todos vocês estão em consultório de rungo agora. Hum, Estamos numa sessão, yeah. uma sessão etnológica e tal, etnopsicológica. Então, o que que acontece é que a nossa sugestão é não se apresse, não se atrapalhe, não se emocione. Aquilo pode não te afetar. Mas há casos em que, ao ver, ao observar, e você ganha um susto. Então, quando é susto, há quem prefere dizer, bom, vai rezar, vai orar, vai fazer solar, etc. Existe um banho específico que é, por exemplo, o caso de carvão vegetal aceso à brasa em água fria, perdão, chegado a casa e você vai fazendo o banho e aquilo vai minimizar a energia negativa se aquilo tiver sido orientado para si. Mas também há uma outra estratégia que é o uso, por exemplo, das pulseiras de bronze. Eu tenho algumas aqui, porque quando a pulseira de Há bronze, rituais. ela permite que qualquer ação das pessoas, qualquer ação malévola, maléfica, etc., ela possa se reduzir a zero. Ou seja, o bronze, ele tem o poder de anular a frequência da energia negativa no organismo da pessoa. Hum, Então, quando tu colocas o bronze, tu estás a fazer o quê? Quer dizer, o bronze é um eletrocondutor, já olhando para a química e a física, etc. É um eletrocondutor, porque permite descarregar energias negativas. Ou seja, se tu não tens o bronze, por exemplo, por dia, pela manhã, pelo menos ao acordar,
é melhor descalçar os pavimentos dos pés na terra durante 1 hora, 2 horas, a descarregar energias negativas. Porque quando a gente dorme, veja, por que razão quando as pessoas vão dormir, ocorre a situação de você acordar com a cara inchada? Ou com os membros inchados. Não é normal. Rungo, já estamos numa consulta. Olha, Então, temos é pouco preciso. tempo. Pouco tempo, mas é preciso não nos alarmarmos, nós queremos nos concentrar cada vez mais. Quem tem uma prática de oração pode orar, fazer as suas preces aos seus deuses, pode fazer. Nós somos inclusivos, não temos uma orientação única, linear. Nós somos ecléticos, somos, passo a redundância, somos holísticos nessa senda. O importante é que cada um de nós precisa desenvolver aspectos do amor, reconciliação, respeito aos outros. Errar e sempre pedir desculpas por isso. Nada de errado vai acontecer, porque os nossos deuses totêmicos, eles permitiram que nós realmente pudéssemos estar aqui, né? Como que está a dizer um colega, era importante fazer um estudo antropológico e cultural das áreas operacionais. É sim importante o estudo antropológico, mas nós precisamos entender uma coisa. Permita-me só um minuto. Como é que no passado as instituições eram definidas? Antes de você montar uma organização no meio do espaço físico, havia consultorias, havia consultas aos entendidos, aos anciãos da região, para saber. Você pode até colocar uma instituição no local onde era cemitério no passado, e você não sabe. É preciso consultar, porque alguns desses conflitos surgem por desconhecimento em saber aquele local, o que é que era no passado, o que é que representava, mesmo as nossas residências. Isso é muito importante. Então, há essas consultas, quem é que pode fazer o quê? Eu acho que nós podemos mais lives, mais. Sim, sim. Há muito para dizer aqui. Eu sinto que preciso, e eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos 2 minutos. O que eu gostaria de fazer agora era, temos tão pouco tempo e temos muito para falar. Um dos meus objetivos, na verdade, era, porque o Rungo já falou, que é a questão do medo. A gente fica com medo, eu fico sempre com medo. E a Cristina estava a dizer que quanto mais medo eu tenho, isso vai alimentar e torna-se real. Não é aquela questão que o Rungo referiu há pouco tempo. Então, acho que nessa perspectiva ouvimos que é aceitar as tradições de toda a gente, não é como tiveram a dizer aqui. Dois, comunicar e conhecer-se sem rungo, o Talvez o Carlinhos está aspecto. na fila. Talvez o aspecto não seria aceitar, mas respeitar. Porque aceitar é você permitir alguma incorporação dessas práticas e você poder se mover nessa frequência. Não, A questão da é mesmo vibração é nesse muito sentido. forte. Então, não é aceitação, é respeitar, ou seja, respeitar o espaço de cada um. Outra questão que eu queria é se eu posso fazer manifestações religiosas no local de trabalho, não é? E lá está, é preciso comunicar o que vocês disseram. Carlitos pode falar. Acho que nós ainda conseguimos 5 minutinhos, mas agora é para as considerações finais. Eu peço desculpas, não consegui trazer aqui as pessoas que estão aqui a participar conosco. Muito obrigado pela vossa presença, mas por favor, Carlitos, diga, pense nas considerações finais, pense também o que é que leva daqui e o que é que quer deixar daqui. Ok. Quando estava já a finalizar, se é possível com que nós falemos, vivamos as dinâmicas religiosas por aí no ambiente de trabalho, sim, é possível na visão de gestor, desde que isso não afete o negócio. Desde que isso não Como afete. disse a Se isso Fátima. afeta o negócio, a coisa estraga-se. Acho que estou a dar as considerações finais. Bom, eu aqui aprendo diversos aspectos, Jana. Dentre vários, eu tenho que começar agora a andar com sal, depois carvão, bronze. As brincadeiras. Ah, eu penso que esta questão da espiritualidade no ambiente de trabalho, Ana, até o momento, desde profissional de gestão de pessoa e psicólogo, ainda não vi um fórum como este em que nós vamos discutir. E, Ana, a Mãe Equilíbrio fez bem ao chamar o Rungo, que é psicólogo e médico tradicional. É pela primeira vez. E eu penso que este é um dado histórico, Ana. Parece brincadeira, Ana
naqueles seus apanhados, documente. Que, olha, a Mãe Equilíbrio foi a primeira empresa a criar um espaço em que traz Não, não é brincadeira, é sério. Em que estamos aqui a discutir com mais ou menos 20, 25 pessoas. Eu penso que isto é de louvar. Se nós começarmos assim e pegamos esses aspectos, vamos discutir no ambiente de trabalho. As pessoas vão falar de como é que se comportam mediante um problema na sua a zona, na sua região onde nasceram. E como é que elas traduzem diversos fenômenos. Aquilo que nós falávamos. Nós diminuímos o nível de distância entre a Ana e eu. Eu percebo a Ana para além do Carachá. Portanto, eu penso desta forma. Mais uma vez, Ana, está de parabéns. Pela primeira vez, bom, ainda bem que eu estou na história desta primeira vez. Obrigada. Bom, então, eu me sinto feliz. É mais ou menos isso. E dou a palavra Eu quero à Vânia. quero deixar a cada um dos participantes. Não percebi, Ana, perdão. Deixe uma consideração para os participantes. Você disse discutirem na organização, mas individualmente. Ah, bom, individualmente, aquilo que nós também já falávamos, nós temos que respeitar as diferenças individuais no ambiente de trabalho, ah, porque no final das contas, muitas vezes é esta indiferença que nós temos com as pessoas. Já falávamos muito isso. Então, eu penso assim, Ana, não quero levar muito tempo por causa das mãos aí. Obrigada. Obrigada. Vânia, Olá, Ana. Muito obrigada olá, novamente muito por obrigada tudo. pela paciência de estares e não estás a aparecer, porque eu imagino que queiras, mas a Já situação quero. não é conveniente. E obrigada mesmo por essa presença que é muito forte. Não, não faz mal. Eu estou no carro, nem Tranquilo. posso descer, senão tudo se estraga. Mas é assim, desde já, obrigada mesmo pelo convite. Reitero o que disse o Carlitos. Tens mesmo que colocar isto como um reconhecimento para o equilíbrio. Considerações finais. Olha, como responsável como gestora, né, de recursos humanos, fico aqui com alguns insights. Pronto, é importante que as empresas tenham as suas condutas muito claras de como é que elas funcionam. É como qualquer casa, tem que ter regras. Entretanto, é importante apostar muito na inteligência emocional, saúde mental, reconhecer que a espiritualidade existe e respeitar. Isto desde o topo não, desde a base até desde o topo até a base, não é? Desde os donos das empresas até os próprios colaboradores, até colegas. Quando nós estamos a falar sobre inteligência emocional, eu foquei muito nos responsáveis das pessoas, nos donos de empresas, mas vou um pouco mais a fundo, que é conseguir trazer esse elemento até para os nossos colegas, colaboradores, que é importante que tenham inteligência emocional e saúde mental suficiente para conseguir respeitar, obrigada Arungo por trazer essa palavra, respeitar o meu colega ao lado, que ele não é igual a mim e não tem a mesma forma de... Se nós conseguimos respeitar os partidos e as equipas de futebol real, não sei o quê, por que não podemos respeitar a forma de ser e estar a nível espiritual das pessoas? Então, isto também é das coisas que fica aqui e eu levo também aceitar, respeitar, mas também aceitar, que eu vou trazer, aceitar que as práticas, essas práticas espirituais africanas, elas existem, são nossas. O Rungo referenciou aqui uma coisa muito interessante. No passado, as pessoas, antes de fazer qualquer que seja coisa, quando construíram uma casa, consultavam os anciãos, os régulos. Agora só consultam quando tem problema. Por quê? Então, temos que aceitar que isto é nosso. Isto é nosso, faz parte de nós. Eu gosto da África do Sul, desculpa, vou me estender um pouquinho, porque eles são tão fortes nisso que isso faz parte da raiz deles. Eles são altamente africanos e há coisas que eles respeitam a nível de tradição e não há política nenhuma de sei lá quem cá de vir de desviar isso. Então, acho que nós também tínhamos que conseguir equilibrar a modernidade e a nossa tradição e respeitar, aceitar que existe para garantir que não haja
este barulho todo, não é? E desde já também, novamente, agradecer o convite e deixar uma frase que eu encontrei por aí enquanto eu estava a pesquisar algumas coisas Por sobre este favor. tema. No coração de uma empresa saudável está a coragem de respeitar o invisível, mas também proteger o visível, que é o bem-estar, a segurança e a dignidade de todos. E muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Rungo, o que é que Como pensa? sabe, Ana, é difícil dar considerações finais. Elas, para mim, são como uma alma velha, né, em que ela vagueia em corações puros, né? O que ocorre é que eu considero que todos nós precisamos nos reestruturar enquanto uma sociedade. A nossa perspectiva afrocentrista é que uma instituição é, é um corpo em que cada um de nós é um órgão, ok? E tem a sua função, não somos iguais e não seremos. Então, entender que o bem-estar da instituição, de alguma forma, interdepende também do bem-estar de cada um, de cada membro dentro da organização. Então, ninguém é mais importante que o outro. Cada um de nós, como diziam alguns fulanos que roubaram conhecimento a nós, Sócrates e os outros, eh, ninguém é tão burro ao ponto de não ensinar absolutamente nada, e ninguém é tão sábio ao ponto de não aprender daqueles que acham que são mais incautos. Então, Hum, eu acho que se as lideranças, as instituições, todas elas compreenderem esse sentido de que todos nós, no nosso sistema do JAMA, somos importantes para o fortalecimento e desenvolvimento disto, sem partidos, sem discriminação, eu acho que estaremos super à vontade e poderemos caminhar nesse respeito da nossa diferença. Precisamos, à partida, como nós sabemos, no contexto moçambicano, não temos um regulamento sério em termos de lei que regule, por exemplo, a prática da medicina tradicional. Temos algumas políticas vazias, uhum. mas não temos uma estrutura de lei que pudesse discutir fundamentalmente e pensarmos como os chineses, como os outros, pensarmos no processo, por exemplo, da construção de estabelecimentos de ensino às pessoas sobre a educação cultural, como dizia o Carlitos, a educação cultural, a educação alimentar, a medicina tradicional, aprender em casa, aprender na escola sobre isso. E não seria uma questão de dar quebra às outras práticas religiosas impostas a nós, porque eu entendo que uma sociedade, o ser humano, para poder evoluir, precisa fundamentalmente compreender a história das religiões, a história das várias civilizações. E não se pode falar de uma cultura sem religião. E a religião carrega, de facto, esses princípios, essas crenças, a tradição, etc. Há um outro elemento que eu tenho evidenciado fundamentalmente. Enquanto sermos seres coletivos, nessa associação cosmo-espiritual, é preciso entender que, para possamos evoluir, temos que fundamentalmente desenvolvermos bem na cultura, na tradição, na nossa língua e nos nomes que nós carregamos. Nós podemos questionar a todos nós ou refletir sobre o nome que eu tenho, é um nome africano, o nome, a cultura, a língua que eu falo, que me expresso. Hoje estaríamos aqui a discutir a questão do bem-estar nas organizações a partir de Xangana, de Lomé, de Macua, de Maconde, etc, etc. E nós pudéssemos criar, não que são de situações de fissuras, mas se nós pudéssemos inscrever essas nossas línguas, essas nossas práticas no sistema de currícula, pensando em todas as formas de ensinar, em todas as formas de pedagogia, em todas as formas de educação, formal, informal, não formal, isso poderia, de alguma forma, nos levar a bom porto. É preciso respeitar aquilo que nós recebemos dos outros, que são estrangeiros, porque um dos pressupostos do Ubuntu é cuidar bem do estrangeiro. Cuidar bem do estrangeiro não significa consumir e assumir tudo aquilo que ele é e esquecermos da nossa realidade. Temos que assumir o posicionamento do Sankofa para que realmente nós possamos entrar em conexão com os nossos. Muitos de nós não sabemos de onde a gente vem, onde estamos e onde vamos. Para entender isso, é preciso, de alguma forma, avançar para as profundezas da cultura. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram. Eu peço desculpas. Um dos aprendizados aqui que eu levo é que o tempo, que é um daqueles recursos muito escassos, é um presente também muito importante. Então, obrigada pelo vosso tempo. Gostaria de ter falado muito mais. Há muitas questões à volta disso, mas é tal coisa. O nosso café é só para começar as conversas. E agora a ideia é que se continue. Obrigada aos participantes, obrigada a vocês que me deram esta oportunidade de aprender tanto. E o que eu deixo aqui nesta sessão é realmente o amor. O amor a mim
e o amor ao próximo. E há muitas questões de autoestima aqui que nós falamos, não é? Que são importantes para que nós não olhemos o outro como uma ameaça. Pergunta-se a si próprio: o que é que eu estou a fazer? O que é que eu posso fazer para melhorar e concorrer? Não é? Concorrer no sentido de quero aquela posição, resolver aquela minha expectativa, não é? Como pessoa, como indivíduo, sem ter que recorrer a práticas, não é? Que podem parecer, entre aspas, lesivas. O que é que eu posso fazer? Porque o Rungo disse uma coisa que é muito interessante. Quando as coisas correm bem, fui eu. Quando as coisas correm mal, não fui eu, não é? Mas normalmente é porque eu não estou a olhar muito para mim, para as minhas forças e para as minhas fraquezas e trabalhar nelas. E sim, nós somos indivíduos ricos em espiritualidade. Espiritualidade é diferente de religião. Esses são temas importantes que nós precisamos de trazer à organização, porque o ser humano que entra ali e fica a maior parte do seu dia no trabalho, ele é essa riqueza biopsicossocial, espiritual, não é? E então, se nós, como gestores, como consultores, não olhamos para aquele indivíduo, e como pessoas também, não olhamos para essas dimensões todas, nós não vamos ter o melhor desempenho. E então é isso que eu deixo e eu agradeço muito este tempo que vocês me ofereceram. Muito obrigada e um bom dia, boa noite a todos. Até logo.